Tá bom. Está perguntando. Bom, quando nós falamos de igreja reformada, nós precisamos entender o que é isso. E daqui a alguns anos, quando você já tiver feito sua profissão de fé, já estiver participando dos trabalhos da igreja, com o grupo de jovens e com outros departamentos, pode ser que a sua família, amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, pergunte sobre a sua fé. E aí você fala, eu sou da igreja presbiteriana. Fala, mas que igreja que é essa? Você fala, eu sou uma igreja reformada, né? E aí vão confundir com renovada. Não é renovada, é reformada, né? Então, o que é isso, né? E nós precisamos estar prontos para explicar o que é isso para as pessoas, porque não adianta a gente fazer parte de algo que a gente não saiba explicar. Uhum. Então, precisamos conhecer a nossa fé e explicar. Por exemplo, quando alguém te pergunta se você é cristã, você responde baseado em pressupostos, tá? E esses pressupostos, eles partem das escrituras. Então, por que nós somos cristãos? Porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, por isso nós somos cristãos, porque praticamos os ensinamentos de Jesus. E ser um seguidor de Jesus implica em que você coloque na sua vida, pratique no seu dia a dia aquilo que Jesus praticou e deixou escrito em sua palavra. Tá? Então, é fácil de explicar o que é cristão. Agora, quando nós vamos tentar explicar o que é a Igreja Reformada, já é um pouquinho mais complexo, tá? Não está desconectado de Jesus, mas precisamos aí entender o que é isso. Bom, para isso, então, precisamos dividir essas duas palavras, tá? Igreja e eclésia. Por quê? Porque quando você diz assim, eu sou de uma igreja, né? Então, o que você quer dizer com isso, como eu sou de uma igreja? E quando você diz, não, eu sou a igreja de Jesus Cristo, né? Então, notem, a mesma palavra você usa para eu vou à igreja, ou eu pertenço a uma igreja, e a mesma palavra você usa para dizer que você é a igreja. Então, nós precisamos ter o conhecimento disso para que nós possamos entender esses conceitos e essas considerações gramaticais. Tá? Isso é muito importante a gente tentar entender. Bom, a palavra igreja, ela vem da tradução da palavra grega chamada eclesia, que é formado por um prefixo ek. Esse prefixo ek, ele significa que é fora, né? Fora de alguma coisa. Então, ek, fora de. E a segunda palavra é kalel, né? Que é formada por convocar, né? Kalel vem de convocação, ajuntamento ou coisas assim. Então, juntando essas duas palavras, numa tradução bem simples e bem objetiva, significa chamar para fora. Né? Chamar para fora o quê? É isso que nós vamos ver. No grego antigo, a palavra significava uma assembleia legislativa de cidadãos. Isso está lá em Atos, capítulo 19, a palavrinha eclésia. Quando você assiste algum filme grego, ou alguma... um filme grego, filme grego lá de Alexandre o Grande, Troia, esses filmes assim, você vai ver que uma parte disso aparece os políticos da Grécia. E os políticos da Grécia, eles se reúnem para tratar dos assuntos políticos, dos assuntos que envolvem a questão social, né, que envolve o povo, né, eles se juntam na igreja, ou na assembleia, ou na eclésia, né, que é a palavra grega eclésia, que significa igreja ou assembleia de cidadãos chamados para fora. Para fora do quê? A ideia dessa palavra, quando os gregos colocaram ela, é que seriam tirados do meio do povo para fora do povo. Então, eram tirados de fora do povo para que fosse esse grupo de pessoas, de cidadãos, de políticos, fossem uma espécie de clã separado no meio do povo que iria representar o povo em decisões políticas, econômicas e etc. Então, eram pessoas do meio do povo que eram tirados de fora do povo para liderar este povo. E num sentido bem claro também, no sentido etimológico, podemos afirmar que a igreja é o povo de Deus que ele chama para fora do mundo
através do lavar regenerador de Jesus Cristo. E aqui a gente faz uma pausa, por quê? Porque quando você decidiu sair do mundo, você pertence ao mundo. Note que nós estamos no mundo e pertencemos ao mundo físico, ao cosmos, né? Nós fazemos parte desse mundo. Mas a gente, um dia, nós tomamos a decisão de sair de fora, sair fora desse mundo. Tá? E como é que a gente faz isso? A gente nós precisamos, então, ser regenerados, e somente pessoas regeneradas podem sair fora do mundo, pode viver fora do mundo e pertencer à eclésia. Portanto, pessoas que dizem da igreja, mas vivem uma vida mundana, elas não são da igreja. Tá? Pessoas que dizem que são, eu sou da igreja tal, mas a vida delas não é condizente com o evangelho, elas não foram regeneradas. Elas são impostoras dentro da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, aqui na Terra, ainda ela está, ela possui, até Jesus Cristo voltar, ela vai possuir o joio e o trigo, eles vão andar juntos ali. Mas dentro dessa igreja, que nós chamamos de igreja local, existe a igreja de Cristo mesmo, a igreja espiritual. E a igreja espiritual, ela é sim uma igreja de pessoas chamadas de fora do mundo, né, através do lavar regenerador de Jesus Cristo. Então, dentro dessa igreja local, que tem pecador, que tem gente mentirosa, que tem falso profeta, que tem pessoas com um testemunho desprezível, que tem impostores, né, que tem fake news, tem tudo. Dentro dessa igreja está a igreja de Cristo. Nós chamamos essa igreja de igreja militante, a igreja que batalha pela fé, é a igreja que luta pela fé, é a igreja que todos os dias ela tem uma luta travada contra o príncipe deste mundo e contra a sua natureza pecaminosa para se manter fora deste mundo e permanecer santa para Cristo. Então, esta é a igreja. Então, quando você diz assim, olha, eu tenho procurado viver uma vida santa, uma vida justa e piedosa, é porque você porque você foi regenerada pelo Espírito Santo, né? Pelo lavar de Jesus Cristo, e agora você está sendo tirada do mundo para fora para pertencer a Cristo. Tá? Então, isto é igreja. Tá? A igreja de Cristo, ela é diferente dos cidadãos desse mundo. Tá? E isso é muito fácil de perceber, porque os nossos gostos são diferentes. A nossa linguagem é diferente. A nossa postura é diferente. O nosso caráter é diferente. As nossas tratativas são diferentes. Por quê? Porque os nossos pressupostos são bíblicos. Né? Os nossos pressupostos, eles partem das Escrituras, partem das palavras de Jesus Cristo, do nosso Deus. Né? E o mundo não. O mundo, os seus pressupostos, partem de diversas vertentes filosóficas, políticas e, em suma, carnais. Então, nós não temos esses pressupostos. Nosso pressuposto parte da Escritura. Nós não cremos como, por exemplo... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Um pensador escreveu que os fins justificam os meios, né? Então, não importa o que eu faço aqui no meio, se no fim for para minha felicidade, Maquiavel disse isso, né? Se os meios forem ruins, mas o fim eu conseguir ser feliz, o que importa é o fim. Então, os meios justificam o fim. Para os nossos pressupostos, não cabe isso dentro dos nossos pressupostos. Por quê? Porque entendemos que nós só podemos ter um fim triunfante, glorioso na pessoa de Jesus Cristo, se o nosso início, o nosso meio estiver dentro dos mesmos pressupostos. Ainda que nós andemos com dificuldade, ainda que nós tropecemos, ainda que ainda que temos falhado com o Senhor, nós estamos andando num caminho diferente do caminho do homem carnal, do homem mundano, tá? Então, isso é igreja. Igreja não é simplesmente, e nem é, de fato, né, um organismo terreno, tá? Ele é o povo de Deus, que Deus separou para si,
desde a fundação do mundo para servi-lo, para adorá-lo, que é a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que diz assim, a primeira pergunta de Westminster, olha que interessante que ela diz. Qual é o fim principal do homem? Aí a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Então, qual é o nosso propósito? Por que você existe? Por que eu existo? Por que os cristãos existem? Para glorificar o Senhor e se alegrar nele para sempre. Tá? Então, a nossa vida ela é voltada para adorar a Deus, para glorificar a Ele, dia após dia. Por isso que nós oramos quando vamos deitar e glorificamos a Deus pelo dia que se passou. Por isso, quando nós acordamos, nós oramos a Deus e glorificamos Ele e agradecemos a Ele pelo dia que se inicia. Né? Por isso que passamos todo dia em comunhão com o Senhor, né? Passamos o nosso dia em comunhão com o Espírito Santo para que Ele nos ajude a andar dentro da vontade de Deus Pai. Então, isso é ser igreja. Tá? E esta igreja, enquanto aqui na Terra, essa igreja espiritual, ela não é que ela precisará, eu vou usar essa palavra, mas não necessariamente nisso, tá? Ela terá uma representação física, tá? Que nós chamamos de igreja organismo, né? Ou organizacional, né? Que é a igreja CNPJ, que é a igreja como a nossa, a Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja do Brasil para Cristo e por aí vai, né? Então, isso que nós chamamos de denominação, na verdade, é a igreja física, a igreja organizacional, tá? A igreja que vai receber o povo de Deus para que este povo se reúna com o mesmo propósito. E esse propósito qual é? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, todas as vezes que você diz assim, eu vou para a igreja domingo, nesse mesmo momento, o Samuel também está dizendo isso, o seu Antônio está dizendo isso, a dona Maria está dizendo isso, a dona Rita, o seu Alfredo, a Adriana, o Paulo, o Marcelo, pessoas do mundo todo estão dizendo assim, eu vou para a igreja. Todas elas têm o mesmo propósito. Qual é o propósito? Cultuar a Deus como o único Deus a quem deve receber louvor, glória e honra. Então, pertencer à igreja local, à igreja organizacional, não necessariamente faz da pessoa uma pessoa que pertence à igreja espiritual, tá? E você tem prova disso, né? Eu tenho prova disso. Nós já congregamos em igrejas que muita gente ali era como se fosse um Satanás em pessoa, como diz aí o ditado, né? Igreja espiritual, né? Participando, ela está na igreja. Todos que estão na igreja espiritual fazem parte dos eleitos de Deus. E essa igreja espiritual, ela está de forma representativa na igreja organizacional, na igreja CNPJ ou denominacional. Tá? Como é que eu faço parte da igreja espiritual? Somente se eu for regenerado. Aí como é que eu sei que eu sou regenerado ou não? É só você olhar para suas atitudes. Se você pratica atos que vão contra aquilo que a Bíblia diz, né, você não nasceu de novo, você não é regenerado. Por isso que a Bíblia diz, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que praticava atos mundanos não praticam mais, né, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Né? O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Então, nós não podemos continuar praticando isso. E é isso que diz João, primeira epístola de João, deixa eu achar aqui, primeira epístola de João, deixa eu ver se eu acho o capítulo aqui. Eu acho que é o capítulo 2. É isso mesmo. Capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz João sobre isso. Quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz,
e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Tá? Então, nós não andamos contra aquilo que as Escrituras diz, né? Por quê? Porque nós amamos a Deus. E porque nós amamos a Deus, nós praticaremos aquilo que as Escrituras nos diz. E é isso que João também diz, no mesmo capítulo, no versículo 15. Olha o que João diz. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no Pai, tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, pertencer à Igreja de Cristo é não pertencer a este mundo. Pertencer à igreja espiritual é ser regenerado. O que é regenerado? Ele nasceu de novo. E quem nasce de novo não anda na mesma vida de outrora. Quem nasce de novo não pratica as mesmas atitudes. É preciso, Rayane, que as pessoas vejam em nós mudança. É preciso que as pessoas vejam em nós que aquela criatura passada de pecado morreu, né? Morreu e não tem resquícios daquela pessoa voltar, tá? E ela é morta todos os dias, pela palavra de Deus, nós jogamos uma pá de terra em cima do velho homem, da velha mulher. Então, pertencer à Igreja de Cristo é nascer de novo, é não praticar mais as obras da carne, é não andar mais no curso desse mundo, é ter uma nova linguagem, é ter um novo coração, é ter uma nova mente, é ter novas atitudes, é colocar o amor em primeiro lugar e aniquilar da nossa vida todo o mal, todo o sentimento ruim. Tá? Então, essa é a igreja de Cristo espiritual. Para pertencer à igreja local, à igreja denominacional, você precisa estar de acordo com os usos e a doutrina local daquela igreja. Tá? Claro que a doutrina daquela igreja deve ser uma doutrina bíblica. Se aquela igreja pratica uma doutrina que não é bíblica, você não pode ficar lá, porque você pertence à Igreja de Cristo e você não pode andar aqui na Terra numa igreja que não seja uma igreja que pratica e que defende a doutrina cristã, a doutrina bíblica. Bom, quando nós decidimos pertencer a uma igreja, nós olhamos para aquela igreja, olhamos para a liderança daquela igreja, olhamos para os cânticos daquela igreja e olhamos para a organização daquela igreja e, principalmente, se aquela igreja prega as escrituras ou não. Tudo isso precisa ser feito. Por que nós erramos? Fácil, né? Porque a gente não olha para isso, a gente não examina aquela igreja, a gente não olha para a liderança daquela igreja, a gente não examina os cânticos daquela igreja e a gente não se preocupa se aquela igreja prega as escrituras ou não. Por isso que a gente erra. Bom, feito isso, você fala, legal, gostei dessa igreja, essa igreja tem uma liderança confiável, essa igreja, os cânticos são cristocêntricos, todos os cânticos é para adorar a pessoa de Jesus Cristo, e essa igreja realmente ela prega as escrituras, né? Ela prega as escrituras, é aqui que eu quero ficar. Bom, você precisa conhecer essa igreja então, conhecer os seus usos e costumes, conhecer o que aquela igreja pensa, o que ela entende ser apto para aquela igreja, para aquele povo ou não, quais os valores que aquela igreja tem, né? Você precisa conhecer tudo isso. E é isso que nós fazemos quando nós tomamos uma decisão de pertencer à Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós examinamos a liderança, vemos que a liderança é confiável, a liderança correta, que não tem um escândalo de um líder da nossa igreja. Olhamos para os cânticos, são cânticos que enaltecem e glorificam a pessoa de Jesus Cristo. Olhamos para a pregação que atrai até outros rebanhos, né, de outras denominações, devido à fidelidade da pregação dos nossos pastores. Mas agora precisamos conhecer, então, o que a Igreja Presbiteriana do Brasil pensa, quais são os seus valores e quais são o que nós chamamos de Constituição, que, na verdade, são os usos, não é usos e costumes, meu Deus, o pensamento, né? O pensamento daquela igreja acerca das coisas do dia a dia, né? Um exemplo,
Se você quer fazer parte de uma igreja, mas você gosta de beber, você precisa saber se aquela igreja ela é abstêmica ou não. Se aquela igreja proíbe o uso de o uso de bebida alcoólica ou não, se ela pratica aquilo ou não. Se você gosta de cortar o cabelo, você precisa saber se aquela igreja ela defende ou proíbe o corte do cabelo, o uso de calça jeans, de bermuda, se aquela igreja entende que a praia ou não ofende os valores dela ou não, se aquela igreja tem problema com aparelhos de televisão, de internet, tudo isso você precisa saber. Ah, mas isso vai levar para o céu? Não, você praticando isso ou não praticando, não vai levar você para o céu e nem vai tirar você do céu. São apenas costumes locais que aquela igreja tem. Né? Por exemplo, se eu ou você, a gente vai numa igreja e vê um pastor de saia, a gente sai na hora. Fala, tá doido, um pastor de saia? Que coisa ridícula. Isso é um desconvertido, né? Tá se afeminando. Mas se você for para a Escócia, né, ou para ir para alguns lugares da Inglaterra, você dificilmente vai encontrar uma igreja que não tenha um pastor de saia, né? Ou a maior parte das igrejas tradicionais, né, e regionais, os pastores usam saia. Por quê? Porque saia é um costume tradicional, né, de muitos locais. Então nós não vamos estranhar. Se a gente for para alguns países árabes que professam a fé cristã, a maioria dos pastores vão estar usando o vestidão, né? E a gente nem imagina chegar numa igreja aqui e ver um pastor de vestidão, né? Então, isso é costume local. Isso não tira e nem põe ninguém no céu, tá? Claro que os costumes precisam também ter lógica, né? E não ser agressivos, né? Tá? Então, você precisa conhecer isso, porque depois que você fizer a profissão de fé em qualquer igreja, você vai falar assim, eu não concordo com isso. Não, como assim você não concorda? Você não procurou conhecer a igreja? Qual o problema das pessoas que congregam em muitas igrejas que por exemplo, igrejas que não aceitam, por exemplo, que a mulher use maquiagem, corte o cabelo e use roupa, calça jeans, ou usa bermuda, ou usa biquíni. O problema é que elas não examinaram isso lá no começo. E certamente foi avisado. Mas aí depois que batiza, que faz profissão de fé, ela diz, não, eu não concordo, porque na Bíblia não está escrito nada disso. Ok, não está escrito mesmo que é pecado. Mas torna-se pecado quando você vai contra um costume daquela igreja, porque você sob a liderança daquela igreja. Tá? Mas é errado isso. Sim, mas os valores de fé deles estão errados. Eles são uma igreja bíblica, pregam as escrituras, são uma liderança condizente com a palavra? Sim, então os usos e costumes faz parte do pacote deles. Você não é obrigada a aceitar um costume de uma igreja. Mas se você quer fazer parte do costume da igreja, você é obrigado a aceitar. Por exemplo, a nossa igreja tem alguns costumes, tá? Que é parte dela. Tá? E quem quiser ser membro da igreja precisa acatar esses costumes que a nossa igreja tem. Tá? A nossa igreja... Oi? A gente vai falar sobre eles também, mais para frente? Sim, mais para frente a gente vai falar isso já, lá para quando a gente for falar mais da vida cristã. Acho que a aula de vida cristã, que é a aula 8 ou 9, uma coisa assim, a gente vai falar bastante disso aí. Tá? Porque isso faz toda a diferença. Então, pertencer a uma igreja é você abraçar o pacote inteiro. Tá? Pertencer a uma igreja local, uma igreja denominacional. E como é que eu faço parte dessa igreja? Bom, o batismo e a profissão de fé é o símbolo para as pessoas, ou é o valor simbólico que se tem para dizer de forma pública para todas as pessoas que estão ali vendo, que está dizendo assim, olha, eu estou me batizando, estou fazendo profissão de fé porque eu quero fazer parte dessa igreja. E para fazer parte dessa igreja, você precisa então se batizar e fazer a profissão de fé. Esse é o sinal visível e público que deve ser dito. Mas eu não posso me batizar escondido e fazer profissão de fé escondido? Não, porque se você quer fazer parte daquela igreja, você precisa fazer essa pública profissão de fé. Você deve professar publicamente, diante de todos,
que você quer fazer parte daquela igreja que você entende ser a igreja que, que glorifica a Deus, que prega as Escrituras, e você está de acordo com os seus usos e costumes. Ok? Então, isso é uma pequena introdução. Mateus 16, Jesus, conversando com os apóstolos, Jesus pergunta para eles: quem é que as pessoas dizem, o que as pessoas dizem acerca de mim? Aí eles dão algumas respostas. Dizem que o senhor é Moisés, que o senhor é Elias, ou o profeta, ou algum dos profetas. Aí Jesus diz: mas para vocês, quem eu sou? Aí Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho. E aí Jesus diz: Pedro, que maravilha, que ótima resposta você deu. Realmente é isso. Porém, isso que foi te revelado não saiu da sua mente, da sua cabeça, mas isso foi revelado pelo meu Pai que está no céu. Então, nós entendemos que para fazer parte de uma igreja é preciso, então, nascer de novo, porque o Espírito Santo comunicará conosco acerca de quem é Jesus Cristo. Por que que muitas pessoas fazem parte de igrejas, mas não nasceram de novo? Porque continuam praticando as atitudes antigas e continuam na mesma vida de pecado. Porque elas não nasceram de novo, porque elas não entenderam quem é Jesus. Para elas, Jesus é um abençoador. Para elas, Jesus é o pé de coelho, que cura, que dá patrimônio, que dá dinheiro, que muda a pessoa no sentido material. Elas não entenderam que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E esse entendimento nós só vamos conseguir entender se nós nascermos de novo. Enquanto o ser humano não nasce de novo, ele não compreende quem é Jesus. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz que por meio dele, por causa dele, recebemos a graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo, para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Paulo está usando aqui aquilo que é realmente a igreja. Paulo está dizendo assim, por meio de Jesus Cristo e por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado, ou seja, os apóstolos receberam a incumbência de anunciar o evangelho entre todas as nações, tá? De todos os povos, para chamar um povo, o povo de Deus que está espalhado no mundo. Então, o evangelho é pregado para que todos ouçam, mas somente os eleitos receberão essa transformação, receberão esse lavar regenerador de Cristo Jesus. E aí, esse povo é chamado para obedecer a Deus, e essa obediência vem pela fé. Então, Deus coloca fé no coração dos eleitos. Ao ouvir o evangelho, eles são regenerados, nascem de novo. Tá? E esse chamamento não é para a gente continuar na vida velha, mas é para que a gente pertença a Cristo. Tá? Então, isso é ser igreja. Bom, e o que é, então, ser renovada? Reformada, Uma igreja reformada. Vamos andar um pouquinho aqui. O termo reformada, vem de reforma, A igreja que brigou contra os abusos papal de Roma, Isso no século XVI. Então, a igreja ela vinha após a morte de João, o último apóstolo, que morreu em 95 depois de Cristo. A igreja passou 3 séculos de sofrimento, de perseguição, 3 séculos em que muitos cristãos foram mortos de todas as maneiras que você pode imaginar. Eu disse ontem para o discipulado, eu fiz uma vez uma aula sobre isso, deu mais de 50 tipos de morte que nossos irmãos eram martirizados. Crucificados, decepados, esfolados, eram quebrados seus ossos, eram queimados, eram esticados seus braços e pernas para que os ossos fossem se quebrando um ao outro. Vários tipos de morte, E nesses 3 primeiros séculos, a igreja ela reuniu o seu pensamento teológico. Então foram feitas assembleias, foram feitos concílios,
se no concílios foi no século III em diante, né? No primeiro, segundo, terceiro século foi feito a defesa de fé sobre vários assuntos, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre a filiação de Jesus Cristo, sobre Maria e sobre outros pontos teológicos. A partir do século III, a igreja que era perseguida, ela passa a andar com o Império Romano de Constantino. Constantino, então, reúne no mundo que nós chamamos de Era Medieval, que vai do século III até o século XVI, aí, né? São um pouco mais de 10 séculos. A igreja ela passa a andar, na verdade, não é o século medieval começa mais para frente, mas a partir do século III, desculpa, né, com Constantino, a igreja ela passa a unificar a política, porque toda a política e todo o campo social está ligado a Roma, um império só tem um império no mundo, e a igreja também passa a ser uma igreja única. Então, todos aqueles que estão sob o domínio de Roma devem ser cristãos. E não é cristão por mudança de vida, não, é cristão forçados. Então, a igreja passa a andar assim até o finalzinho do século V, quando então se intitula o primeiro Papa. Tá? O primeiro Papa vem ali no finalzinho do século V. E a igreja passa aí 10 séculos andando, chamado período das trevas ou período medieval. E dentro desses 10 séculos, todos os desvios teológicos que você pode imaginar surgiram nesse meio termo. Tá? A igreja se afastou totalmente dos ensinamentos dos apóstolos. Né? Ela passou a adorar imagens, ela passou a crer que Maria era mãe de Deus, ela passou deu uma infalibilidade para o Papa. Né? O Papa era a voz de Deus, era a boca de Deus falando, era o próprio Deus falando com o homem. A igreja passou a canonizar mortos e passou a cobrar indulgências, né, pelos pecados cometidos e por uma vaga no céu. Né? Tem alguns filmes que você pode ver isso, por exemplo, Os Pilares de Roma, uma série com 7 capítulos, uma temporada, 7 capítulos, se não me engano, que vai falar sobre os abusos, né? Até pecado vitalício, a igreja recebia uma oferta para que os pecados da pessoa fossem perdoados durante toda a vida dela. Então, criou-se ali a adoração a relíquias, né? A cabeça de João Batista, a cruz de Cristo, de não sei quem. Então, se criou muito disso aí. Né? Tanto é que Lutero, quando chega a fase de Lutero vê os abusos em Roma, pessoas adorando um pedaço de madeira que diziam séculos de Cristo, Santo Sudário, e outras coisas, a cabeça de profetas, e por aí vai. Até que Lutero, né? Martinho Lutero, que era um estudante de direito, que abandonou o estudante de direito depois de uma tempestade, onde ele diz ter ouvido a voz de Santa Rita, chamando ele para a fé. Né? E aí ele começa a estudar teologia, que não era o nome de teologia, era outro nome, né? Era artes modernas, uma coisa assim. E ele passa, então, a estudar e se torna um monge da Igreja Católica. E Lutero se penitenciava muito, Lutero se martirizava muito por causa dos pecados. Travava horas e horas de oração, de penitências, de jejuns intermináveis, né? Se chicoteava por causa dos seus pecados, até que um dia Lutero leu Romanos 1,17, que diz que o justo viveria pela fé. E quando Lutero, então, entende isso, Lutero passa, então, a fazer o quê? Passa a escrever contra os abusos teológicos da Igreja de Roma, e principalmente contra as indulgências, né? Para se ter a bênção, que era cobrar para que pessoas que estivessem no purgatório, que também foi outra coisa criada nesse período da Idade Média, né? Pessoas fossem tiradas do purgatório. Até no filme Lutero, se você não assistiu, assista, né? Tem uma frase que Lutero diz assim, que João Tetzel, que era um bispo responsável arcebispo responsável por recolher aí as ofertas, né? Bispo mesmo. Ele diz que tilintar da moeda no gasofilácio tiraria uma alma do purgatório. Uma coisa bizonha, né? Muito parecido com o que a gente vê hoje. Então, Lutero escreve 95 teses e ele prega, né, cola na porta da capela de Wittenberg, que era a cidade onde Lutero estava. Né?
Então, ali nasce a Reforma Protestante. Qual era a intenção de Lutero? Não era abrir uma nova igreja. Lutero queria reformar a igreja. Lutero queria que a igreja reconhecesse os seus erros e voltasse à fé dos apóstolos. Então, nunca foi a intenção de Lutero criar uma nova igreja. Mas, infelizmente, não foi possível, porque em 1533, Lutero foi excomungado. 1533, não, 23, se não me engano, Lutero foi excomungado, né? Foi dado como herege, excomungado da igreja, e, claro, teve que se reunir com seus adeptos, e ele ficou conhecido como os evangélicos, e depois da morte de Lutero, a igreja luterana. Tá? E depois falece, entra em cena alguns outros personagens, como Zwinglio na Suíça, Calvino na França, né? E Calvino, essa geração é chamada de a geração da Igreja Reformada. Era a igreja que herdou todo o pensamento teológico de Lutero e dos demais da época e aperfeiçoou, ou seja, viu os erros que tinham, corrigiu alguns erros que tinham, e aí então deu sequência à fé, ao pensamento de Lutero, que na verdade era um pensamento apostólico. Então esses irmãos Zwinglio em diante, somente Zwinglio e Calvino, eles fizeram o quê? Deram muita ênfase, e ênfase total, para aquilo que nós chamamos de doutrinas da graça. Então, ficou conhecido como a Igreja Reformada, né? A igreja que seguia as Escrituras conforme os discípulos de Jesus Cristo ensinaram. Tá? Então, era uma volta às Escrituras. E o que ficou bem conhecido, né, que marcou esses irmãos da Igreja Reformada, é aquilo que é o cerne, que é o pensamento central de uma Igreja Reformada. E para ser uma Igreja Reformada é preciso seguir, é preciso entender esse espaço que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, a Confissão de Fé de Westminster, nós reformados, Rayane, nós temos um manual que chama-se Confissão de Fé de Westminster. Tá? Temos o breve catecismo, que é esse pequenininho aqui, esse é o breve catecismo, e temos o catecismo maior. A Confissão de Fé está em algum lugar, alguma caixa aqui, não vai dar para achar, mas nas outras aulas eu te mostro. O que é a Confissão de Fé? A Confissão de Fé é como se fosse um resumo doutrinário da fé protestante, da fé da Igreja Reformada. O que nós cremos está contido nesse livro, nesse manual teológico. Isso começou em 1546, se não me falha a memória, ou 1547, 1647, né? E se estendeu durante 5 anos. Mais de 120 teólogos, os melhores da Inglaterra, né, se reuniram na abadia de Westminster e durante 5 anos, entre estudos, reuniões e orações, eles comporam um compêndio teológico em que serviu de parâmetro daquilo que a Igreja Reformada cria. Então, hoje, nós, os presbiterianos, o que nós cremos está contido na Confissão de Fé de Westminster. Tá? Desde da nossa crença sobre a pessoa de Deus, a sua soberania, né? Como a nossa escatologia, tá? Aquilo que nós entendemos por salvação. Tá? Isso, lá na frente, você vai ver isso, também vai estudar sobre isso aí. Então, olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre igreja, né? Em um dos seus capítulos. Diz assim, a Igreja Católica ou Universal, e o termo católico ou universal, hoje, para nós, é a Igreja Católica Romana e Universal do Macedo. Mas esses termos não se referem à Igreja Católica Romana e nem à Universal do Macedo. Por quê? Católica e universal significam a mesma coisa. Tá? É uma igreja espalhada pelo mundo. Tá? O significado de católico e universal é uma igreja que está no mundo todo. Então, é o que diz a Confissão de Fé. A Igreja Católica Universal, que é invisível, essa igreja ninguém consegue ver, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica de Cristo, a Igreja Universal de Cristo, ninguém consegue ver porque ela é invisível. Consiste, o que é que consiste essa igreja? Quem faz parte dessa igreja? Número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo. Então, quem faz parte da Igreja de Cristo?
todas as pessoas que já passaram, os que estão agora e de outros que virão futuramente, tá? Que foram chamados sob Cristo, aliás, que estão reunidas em um só corpo, sob Cristo, que é o cabeça da igreja. Esta igreja é a esposa de Cristo, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Essa foi uma definição que os teólogos de Westminster encontraram sobre quando eles decidiram e se reuniram e entre as suas reuniões eles de certo perguntaram: como é que a gente vai explicar o que é uma igreja? Ou quem faz parte da igreja? Aí chegaram nessa conclusão, tá? A igreja, ela é invisível, ela consiste do número dos eleitos que já foram, que já morreram antes de nós, dos que estão vivos aqui agora e dos que virão ainda, todos reunidos em um só corpo, tendo Cristo como seu cabeça, sendo a igreja esposa de Cristo, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Bonito, eu acho, né? Wayne Grudem é um teólogo, né? Você vai ver muito, ainda vou falar bastante sobre o Wayne Grudem, é um teólogo, um dos grandes escritores da teologia reformada. Ele diz assim, que igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Isso inclui todos os verdadeiros cristãos, tanto os salvos no mundo, do Novo, quanto os do Antigo Testamento. Então, Wayne Grudem, ele classificou a igreja como comunidade de cristãos de todos os tempos. Então, dentro da igreja de Cristo está desde Abraão até a pessoa que vai existir antes de Cristo voltar. Todos esses fazem parte da igreja. Millard Erickson é outro teólogo, um pouco mais recente, já um pouco mais novo. Ele diz que a igreja é o povo escolhido de Deus. Ela pertence a ele e ele pertence a ela. Tá? É uma definição também bem poética aqui. Hermes Steinmeier, um dos nossos professores no seminário onde eu estudo, ele diz assim, que igreja é a comunidade de pecadores regenerados, lembra, regenerados, né? Pecadores que nasceram de novo, pelo dom da fé, concedido pelo Espírito Santo, que foram justificados, respondendo positivamente ao chamado divino, o qual fora decretado na eternidade e efetuado no tempo, e agora vivem em santificação com sua vida e suas palavras o evangelho da graça de Deus, até que Jesus venha. Então, essa é a definição sobre igreja pelo nosso professor, reverendo Hermes Steinmeier. Tá? Aqui algumas definições para você entender. Tudo bem até agora? Sim, tudo bem. Tá bom. Qualquer dúvida, só chamar aí. Tá, tá bom. Bom, algumas questões da Igreja Reformada e as suas raízes históricas. Tá? Nós temos como referência histórica a Igreja de Saint-Pierre, né, que fica em Genebra, onde parte a nossa... Eu estou dando um salto na história aqui, porque antes de Saint-Pierre, nós tivemos aí muita coisa acontecendo. Tá? Como eu disse para você no começo, não dá para explicar ponto a ponto, porque é muita coisa. Então, nós estamos em Calvino, mas já passamos aí por Lutero, poderíamos falar de Melanchthon, de Erasmo de Roterdã, de Zwinglio, e de outros tantos aí, tá? Então é muito grande a história. Estou dando um salto para ir para ser mais objetivo e para ir de encontro ao que é interessante para nós essa tarde. Então saltamos na história e vamos para João Calvino e a Igreja de Saint-Pierre em Genebra. As igrejas teologicamente reformadas, elas têm a mesma origem, tá? Então todas as igrejas reformadas que estão vivas, que estão em ação hoje, né? Todas elas têm a mesma origem, que parte basicamente, eu sei que alguns discordam disso, mas basicamente ela parte da Igreja de Saint-Pierre. Esta igreja, ela ficava em Genebra. Essa cidade de Genebra, ou nessa cidade, veio a força e o impulso necessário para a expansão do evangelho em toda a Europa. Por quê? Quando Lutero começa a fazer a reforma protestante em Wittenberg, na Alemanha, o mundo ainda está romanizado, tá? O mundo ainda está sobre o domínio de Roma, tanto político quanto espiritual. Então, pouco a pouco, as nações vão se livrando, vão se libertando política, econômica e espiritualmente de Roma, tá? Genebra, ela é importante na história porque
porque ela foi, basicamente, a cidade que abriu as portas para a teologia reformada. Foi a igreja, foi a cidade em que deu-se os primeiros passos, né, para que a Europa fosse impactada pela fé reformada. Uma espécie de modelo e protótipo para que todos os cristãos que desejavam ver suas nações transformadas pelo Evangelho. Tá? Então, todos aqueles que queriam conhecer a fé reformada, queriam conhecer esse outro pensamento de fé, partia de Genebra. Tá? John Knox, por exemplo, se referindo ao impacto em Genebra, disse: é a mais perfeita escola de Cristo desde os tempos dos apóstolos. Por quê? Em Genebra era a nata da teologia reformada, né? Com Calvino, com outros homens ali, era a pureza do evangelho sendo pregado, eram as doutrinas da graça recebendo a ênfase justa e real que deveria ser aplicada nas igrejas. Não tinha na teologia o ufanismo, o triunfalismo, né? Não tinha a idolatria romana, não tinha o desvio teológico que imperou durante séculos e séculos sobre a igreja. Em Genebra, então, passou-se a pregar aquilo que os apóstolos pregavam, né? Mais para frente, na história, Charles Spurgeon diz que o pensamento reformado, calvinista, era a mesma coisa que de chamar de Bíblia, né? Spurgeon dizia assim, que o que se chamava de calvinismo, na visão dele, era a Bíblia, porque o que a igreja reformada pregava era as escrituras, era a Bíblia como ela deveria ser pregada. E em Genebra, então, foi importante por isso. Essa cidade foi agraciada por Deus para receber e para ser o modelo, o protótipo, para que todos os cristãos, ou para todo aquele cristão que queria conhecer a fé reformada, fosse ali transformado pelo Evangelho. Tá? E aí está a capela aí onde Calvino, né, pregava os seus sermãos. Era basicamente assim, tá? Um altarzinho ali meio que lateral. Aí Calvino subia e pregava para todos aqueles ali, né? Todos aqueles que estavam ali querendo aprender sobre a Bíblia. E aí a igreja já em 2010, essa foto, tá? Da capela aí ou da igreja de Saint-Pierre. Bom, o que faz uma igreja ser reformada, né? É só que se chama a igreja reformada, a igreja reformada. O que faz uma igreja ser reformada? E é isso que você precisa entender, então, que nós vamos aqui para a reta final, é isso quando eu digo assim, eu sou um reformado, eu faço parte de uma igreja reformada. Bom, eu já sei o que é igreja, agora eu preciso saber, então, como é que eu sou uma igreja reformada? Tá? E tem que ser reformada? Tem, porque a igreja ela se desviou das escrituras durante mais de 10 séculos, ela andou errante, ela levou pessoas à ruínas, ela perseguiu pessoas e ela fez um desserviço para o evangelho durante mais de 10 séculos. Então, ela precisava ser reformada. Tá? Então, algumas coisas são importantes que faz uma igreja ser reformada. As igrejas reformadas são comunidades visíveis dentro da igreja invisível. Você sempre se lembre disso, tá? A igreja de Cristo é invisível, porém ela está dentro da igreja visível, tá? Por isso que nós precisamos congregar, por isso que nós somos contra o pensamento dos desigrejados, tá? Que entende que não precisa estar congregando numa igreja visível. Nós entendemos que sim, por alguns fatores que eu vou falar mais para frente aqui. Somos todos um corpo, somos todos um em Cristo, com aqueles que professam a mesma fé. Bom, como é que nós somos igreja? Quando estamos reunidos com aqueles que professam a mesma fé que nós. Por exemplo, não é igreja se você está num local que tem ali muçulmano, espírita, budista, hinduísta, panteísta, ateu e religiões espiritualistas, né? de magias, etc. e tal. Isso não é uma igreja, isso é um ajuntamento de religiosos, mas não é uma igreja. Igreja são pessoas que possuem a mesma fé que se reúnem ali. Tá? Alguns temas são compartilhados com outras famílias de igrejas com diferentes graus de ênfase. Mas o que nos torna um povo diferente? Né?
Várias igrejas têm pensamentos diferentes. Por exemplo, as pentecostais, elas dão muita ênfase na teologia do Espírito Santo. Não é uma igreja reformada. As igrejas neopentecostais, elas já vão mais para o misticismo, para a busca do poder sobrenatural, a busca de um contato sobrenatural com uma entidade, tá? Muito parecida com o espiritismo. Então, não é uma igreja reformada, tá? O que faz de nós uma igreja reformada? O que nos torna um grupo diferente, né? Os presbiterianos, os batistas, tá? E algumas outras igrejas que fazem parte da igreja reformada. Quais são as principais características de uma igreja reformada? Então, para nós entendermos quem faz parte de uma igreja reformada e se nós fazemos parte da igreja reformada, esses 6 elementos são imprescindíveis, tá? E são distintivos que nos distinguem das demais igrejas. Somente a igreja reformada pratica isso, tá? Primeiro, a suficiência das escrituras, tá? Aí você fala assim, mas Samuel, tem alguém que não crê na suficiência das escrituras? Crente? Tem. Como não? Né? Nós cremos na suficiência das escrituras. O que é isso, suficiência das escrituras? É o grito que a reforma deu lá em Lutero. Sola Scriptura. É uma expressão latina que dizia somente as escrituras, né? E a ênfase da reforma é dizer assim, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então, se você quer ser um cristão, você não precisa seguir um manual, um livro ou qualquer outra coisa que não seja a Bíblia. Para ser um cristão, eu preciso seguir as Escrituras porque ela é suficiente para a minha fé, tá? Para a minha fé. Então, se você quer ser mais crente, mais santa, mais justa, mais espiritual, se você quer ser uma boa filha, quer ser uma boa mãe, quer ser uma ótima esposa, quer ser uma ótima amiga, se você quer ser uma excelente funcionária, uma excelente patroa, se você quer ser uma pessoa que auxilia os pobres, se você quer ser uma pessoa piedosa, se você quer ser uma pessoa amigável, as escrituras são suficientes para fazer você esse tipo de pessoa. Tá? Então, isso é indistintível para nós. Nós não abrimos mão disso. Tá? Outra, a soberania de Deus. Tá? Os dias de hoje são dias difíceis porque as pessoas estão tirando de Deus aquilo que Deus é, né? Achando que elas podem... deixa eu colocar aqui que saiu. Né? Deixa eu colocar aqui para ele. Vou voltar lá no Zoom. Então, as pessoas hoje tiram de Deus aquilo que Deus é. Deus é soberano, tá? E nós não abrimos mão desse pensamento, porque isso nos marca, isso nos caracteriza como uma igreja reformada. Ser igreja reformada é crer que Deus é soberano. O que é que eu digo quando Deus é soberano? Deus está acima de todas as coisas, ele é poderoso, aliás, ele é todo-poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, tá? Ele é eterno, tá? E não há Deus semelhante a Deus. Então, Deus nunca é pego de surpresa, Deus nunca foi enganado, ninguém nunca conseguiu passar a perna em Deus, ninguém nunca conseguiu enganar a Deus, tá? Porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele escolhe quem ele quer, rejeita quem ele quer, ele faz aquilo que ele quer e faz aquilo que ele não quer também, e não faz aquilo que ele não quer também. Deus é Deus, por isso que ele é Deus. Isso é uma marca da teologia reformada. Por quê? Porque hoje existem pessoas que não creem nisso, existem igrejas que não professam a soberania de Deus. Tá? Uma outra marca nossa é a teologia da aliança. Nós entendemos que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo desde o começo do mundo, quando Adão e Eva pecaram, Deus se aliançou com o homem. E essa aliança nós chamamos de aliança da graça. Tá? Quando Deus prometeu para Eva que da semente dela nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, ali nós entendemos que Deus se aliançou com o homem. Deus fez um pacto com o homem. E nós chamamos esse pacto da graça ou aliança da graça. Por isso, um outro termo que lá para frente, quando você tiver algum tempo de igreja, você vai ouvir, nós somos aliancistas.
nós estamos dentro de uma aliança com Deus. Não abrimos mão da lei de Deus, tá? Nós entendemos que a lei de Deus, ela é para nós também, né? E a lei é para ser seguida, obedecida e cumprida, né? Não abrimos mão disso, tá? Entendemos também que a administração zelosa do sacramento se faz na igreja local. O que é isso? Nós acreditamos somente em 2 sacramentos, ceia e batismo. A Igreja Católica tem 7, casamento e outras coisas mais, né? Nós cremos que só em 2 sacramentos, que são ceia e batismo, e esses sacramentos são administrados pela Igreja e pelo sacerdote, no nosso caso, pastor ordenado, tá? Um diácono não faz sacramento, um presbítero não faz, um evangelista não faz sacramento, um obreiro não faz. Quem faz esse sacramento? É um pastor ordenado que está na vigência do seu mandato naquela igreja, tá? Então isso é feito nas igrejas evangélicas. Por isso que nós não fazemos ceia online, tá? Nesse momento que nós estamos vivendo de cultos online, né, tem muitas igrejas aí que estão fazendo ceia online, batismo online. Nós não acreditamos nisso porque entendemos que isso é uma administração feita pela igreja, tá? E por fim, nós vivemos a escatologia nossa. Nós entendemos que nós estamos no reino de Deus, já vivemos o reino de Deus, mas ainda não. A nossa teologia diz já, mas ainda não. Nós entendemos que quando Cristo foi crucificado na cruz, ali se estabeleceu o reino milenar, né, de uma forma simbólica. Então, Cristo reina. Cristo reina na nossa vida hoje, mas não de forma ainda total como a escatologia coloca. Ele reina em nossas vidas. O diabo não pode mais nos enganar, porque ele foi trancafiado, ele foi amarrado para não enganar mais as nações. Mas ainda nós não vivemos o reino total de Cristo, o reino total estabelecido pelas Escrituras. Isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e nos buscar para si. Então, são 6 elementos que nos distinguem de outras igrejas, tá? Existem aí pastores que pregam que a Bíblia não é suficiente, que Deus não é soberano, que a igreja não vive uma aliança, mas vive eras ou dispensações. Muitos acreditam que Deus não deixou lei para nós, mas Deus deixou o Novo Testamento como sendo conselhos ou palavras para ser ministrada para a igreja só, ou como escritos de boa conduta de vida, né? Mas não lei. A gente entende que é lei de Deus, a lei de Deus é para nós. Muitos já não dão valor para os sacramentos, né? Os sacramentos ceia e batismo, muitos não estão nem aí com isso aí. E muitos entendem que o reino de Deus não que Deus não reina. Quem reina é Satanás nos dias de hoje, não Deus, né? Então, são erros que nós discordamos deles. Por isso, isso nos distingue, nos faz uma igreja reformada. E também, né, uma igreja reformada, ela vive os 5 solas, 5 somentes. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória. Isso são marcas de uma igreja reformada, tá? Somente esses 5 solas que nós seguimos. Nós temos um 7º aí, né, que eu coloquei aí. São 6, mas tem um 7º que pode ser colocado junto com outro aí. O subscritar uma confissão de fé histórica. Ou seja, nós subscrevemos a confissão de fé de Westminster como sendo um compêndio teológico que nos leva a entender as Escrituras. A confissão de fé não é maior do que as Escrituras, ela não é suficiente sem as Escrituras. Nós entendemos que a confissão de fé nos ajuda a entender as Escrituras diante daquilo que nós não conseguimos entender somente lendo. Ela é um auxílio para que leiamos as Escrituras e entendemos a Bíblia. Tá bom? Bom, e aqui eu vou dar uma corridinha, depois eu vou te mandar esse material, você pode ler ele mais detalhado, tá? Tá. Salmo 19, por exemplo, vai falar da suficiência das Escrituras, né? Um dos temas centrais para os reformadores foi a suficiência das Escrituras. Todos os reformadores, embora discordando de alguns pontos, tinham as Escrituras como a fonte de todo conhecimento e, portanto, o único meio de graça e fé, né? Que as Escrituras. A paixão pela Bíblia, como palavra de Deus, levou-os a considerar como um dos 5 solas da Reforma
o sola escritura, somente a escritura, de tanto paixão e zelo que os reformados tinham pelas escrituras. Por que isso, Rayane? Porque a partir do século X era proibido qualquer pessoa ler a Bíblia. A Igreja Católica proibiu os leigos de lerem a Bíblia. Quem lia a Bíblia? Somente os padres, os sacerdotes. Tá? Tem um filme bem antigo, que é um filme muito bonito, esse filme chama O Nome da Rosa, do ator Sean Connery. Nesse filme, numa biblioteca, não me lembro onde que era a biblioteca, mas ele vai lá para resolver um caso de bruxaria, e na biblioteca eles colocavam veneno na Bíblia, porque se alguém tentasse ler a Bíblia, na hora que fosse folhear a Bíblia, o contato com a saliva e a folha da Bíblia envenenava a pessoa para que a pessoa não passasse para frente aquilo que ela estava lendo ali. Era proibido ler a Bíblia. A Reforma vem e diz, e outra, e a Bíblia era em latim, a missa era em latim, né? Então, você imagina a gente ouvir um culto hoje em inglês, por exemplo. A gente não vai entender quase nada, né? Assim era o povo que ouvia a missa e a leitura em latim. Os reformadores, os pré-reformadores, antes deles, né? Desde o século XII, começou a se levantar homens como Pedro Valdo, depois John Wycliffe, John Hus, Savonarola, até chegar em Lutero. Eles promoveram o quê? Leitura na língua do povo, porque eles tinham um senso nacionalista, né? De querer ter a fé na sua própria língua, no seu próprio idioma. Por que a gente tem que ouvir com o idioma de Roma e não com o idioma local? Então, eles tinham zelo pelas escrituras, traduziram a Bíblia, né, para a língua do povo e passou a ensinar o povo as escrituras, dizendo que só as escrituras eram suficientes. Então, para a Igreja Reformada, a escritura é inerrante e infalível. Nós não abrimos mão disso. A Igreja Reformada entende que a Bíblia ela não tem erro e ela é infalível, ela não falha. Nós entendemos poderosa para nos levar à salvação, para nos levar à santificação e para instruir o eleito. Tá? Então, nós entendemos isso, que a Bíblia ela é poderosa para nos conduzir para a salvação. Como? Porque ela vai falar de Cristo, vai falar da obra de Cristo, vai falar do sacrifício de Cristo, tá? E vai nos fazer entender quem é Jesus Cristo. Vai nos levar a uma vida de santificação e vai nos dar instrução. Tá? Inclusive, instruir é um dever nosso. Tá? É um imperativo. Fazer discípulo. Foi isso a ordem que Jesus Cristo deu lá em Marcos 16. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então, instrução é um imperativo, é uma ordem de Cristo para nós. A Bíblia ela é supracultural e é necessária para todos os homens. Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre a questão de vestimentas, de costumes em países, mas a Bíblia ela é supracultural, ela está acima de qualquer cultura. Ela pode ser pregada aqui no Brasil, um país tropical, ela pode ser pregada lá na África, ela pode ser pregada lá na Indonésia, ela pode ser pregada lá nos polos norte e sul, ela pode ser pregada na Europa, no Caribe, na América do Norte, na Ásia, em qualquer lugar do mundo, ela é suficiente para todos os homens e é necessária para todos os homens. Ela não está abaixo da cultura, ela é supracultural, ela está acima da cultura. Entendemos que a Bíblia é o meio pelo qual Cristo reina na igreja. Como é que Cristo nos conduz? Através das Escrituras. Ele nos conduz para a adoração, nos conduz para a compreensão do seu reino através das Escrituras. Tá? Ele nos deixou a sua palavra escrita. Tá? Cremos na soberania de Deus, conforme diz Isaías 46. É uma doutrina sólida, estabelecida nas Escrituras. Tá? Isso não é nada novo. Os reformadores não inventaram isso. Isso está na Bíblia. Tá? O problema é que tiraram isso da Bíblia, mas isso está na Bíblia. Quando eu falo tiraram, é o período das trevas, da Idade Média. Tá? Tiraram isso e colocaram a doutrina no homem. Né? Colocaram a força no homem. O homem agora pode escolher o que quer, né? Que é o livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio. O homem é que toma decisão. Não, a nossa decisão sempre vai ser ruim. A nossa decisão vai ser sempre pecar, vai ser sempre fazer o que é errado. Né? Se fosse pela nossa escolha, a gente não queria estar aqui estudando essa hora. A gente queria estar fazendo alguma coisa que alegrasse a nossa carne, que satisfazesse a nossa natureza pecaminosa. Por que nós estamos aqui?
Porque pela soberania de Deus, Deus nos colocou fé no coração e o Espírito Santo nos convenceu para servir a Deus como único Deus. Então, nós cremos na soberania de Deus, podemos dizer que essa doutrina é o sangue que corre nas veias de uma igreja reformada. Qualquer igreja reformada, ela defende com unhas e dentes a soberania de Deus. É a nossa briga de todos os tempos, né? Desde Calvino e Lutero, brigar com aqueles que querem tirar de Deus a sua soberania. Tá? Mas Deus é soberano em cada detalhe, né? Da nossa existência. Sua supremacia governa e rege todas as coisas criadas. Por exemplo, quando nós defendemos a soberania de Deus, nós entendemos que, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo com esse vírus, isso também não pegou Deus de surpresa. Deus era ciente disso e Deus não foi pego de surpresa quando esse vírus aconteceu e Deus olhou e falou assim: nossa, o que aconteceu lá embaixo com a humanidade? Eles estão passando... Não. Deus está no controle disso, de certa forma, nós cremos nisso. Tá? Tudo está acontecendo porque Deus quer. Porque se Deus não quisesse que acontecesse, não iria acontecer. Isso torna Deus mal? Não torna Deus mal. Tá? Isso, dizer que Deus está no controle das coisas e dizer que isso aconteceu porque Deus quis, não torna Deus responsável e nem Deus mal. Isso nós vamos aprender mais para frente ainda sobre isso. Tá? Vamos estudar uma aula todinha sobre soberania de Deus. Inclusive, eu tenho um vídeo gravado domingo passado. Eu te passei, né? Também sobre a soberania de Deus. Mas, então, Deus governa todas as coisas criadas por Ele. Tá? Se a gente não entender isso, nós vamos reduzir a Deus a um Deus grego, a um Deus humano, tá? Não a um Deus soberano que rege todas as coisas. Para a igreja reformada, Deus é soberano. Por quê? Na providência, Deus provê, né, tudo o que nós precisamos. A doutrina da soberania de Deus, na providência, ensina que Deus governa todas as nações dos homens, todas as ações dos homens, bem como toda a criação. A providência de Deus crê em cada detalhe do universo criado, está debaixo do controle de Deus. Josué, né, o exemplo de José, na verdade, Gênesis 50, aí, onde está Josué, José diz, né, esse texto aí você leu, José diz assim, quando os irmãos estão diante dele, José se revela e os irmãos ficam envergonhados porque eles tinham vendido José para os ismaelitas e José passou mal bocados, né, na mão ali no Egito, sendo acusado pela esposa de Potifar, depois preso. E José diz assim: meus irmãos, fiquem tranquilos, porque foi da vontade de Deus que eu passasse por isso, para que a nossa geração não fosse extinta. O mal que vocês me fizeram, Deus converteu em bem. Ou seja, Deus estava no controle da vida de José. Como Paulo também, né, em Filipenses capítulo 1, Paulo entende a doutrina da providência de Deus, sabendo que Deus é quem provê todas as coisas, que Deus está no controle de cada detalhe da situação ali em Filipos. Tá? E ele tranquiliza a igreja de Filipos, mostrando para eles a soberania de Deus na providência. Tá? Deus é soberano na nossa salvação. A salvação do homem depende única e exclusivamente de Deus. Tá? De Deus. Não é pelo livre-arbítrio que somos salvos, mas é pela vontade exclusiva de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Tá? Aí alguém diz assim, mas isso não é possível, porque Deus escolhe a partir do momento que você nasce, você vai pecando e Deus vai vendo se você é ou não. Isso é o que diz os arminianos. Salmo 139 diz que, ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor escreveu todos os dias da minha vida. Ainda que a criança nem tinha forma, Deus já escreveu todos os anos da vida daquela criança, tá? Daquela pessoa, Deus já tinha escrito. Então, ou seja, Deus, a nossa salvação está totalmente nas mãos de Deus. Por isso que nós não podemos perder a salvação. Se tivesse na nossa mão, a gente já teria perdido há muito tempo. Nós faríamos como Esaú, trocaria por um prato de lentilha a nossa salvação. Então, somos salvos, e é isso que nos dá confiança, nos dá segurança, é saber que a nossa salvação não dependeu de nós, mas sempre dependeu de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. A salvação vem do Senhor, Jonas capítulo 2. Deus escolhe quem Ele quer e reprova quem Ele quer, Romanos capítulo 9. Então,
Deus, ele é soberano, tá? Para salvar o homem. O homem é eleito sobre a eleição soberana de Deus. E Jesus ensinou a soberania de Deus na salvação. João capítulo 15, Jesus fala isso. Capítulo 8 e Mateus 25, Jesus narra isso de forma muito clara, falando da soberania de Deus na salvação do homem. Tá? Na teologia da aliança, a aliança é o nome dado à perspectiva reformada calvinista para a progressão da revelação de Deus na salvação. Para os reformadores calvinistas, Deus não somente se revelou através das eras, mas em tudo, em alianças feitas e impostas ao homem. Deus se aliançou com o homem, Deus fez um pacto com o homem. Tá? E esse pacto é o pacto da graça. E a nossa tradição reformada entende isso, os pactos na Bíblia, que são essencialmente necessários para a nossa salvação, que é a redenção, o pacto das obras e o pacto da graça. Tá? Por isso nós cremos que Deus nos criou, tá? O homem caiu, então o homem sofreu uma queda, Deus nos redimiu, tá? E queda, redenção, e por fim consumará todas as coisas conforme a sua vontade. Tá? Então nós vivemos dentro desses três pactos: o pacto da redenção, o pacto das obras e o pacto da graça. Isso mais para frente também a gente vai estudar isso separado, porque também aí tem muita coisa para estudar e o tempo não nos daria hoje. Tá? É só para você ter um pequeno conhecimento do que nós cremos. A teologia da aliança nos ajuda a compreender a Bíblia como um livro unificado, Antigo e Novo Testamento. A aliança é a mesma, o povo é o mesmo, as promessas são as mesmas, a graça é a mesma. Na teologia da aliança, vemos a bênção que temos de reivindicar pela fé as promessas de Deus para nós e para a nossa família através do pacto da graça. Então, diferente de outros ramos da igreja, né, as outras igrejas, elas creem em eras, né, ou creem em dispensações. Então, se passaram 6 dispensações, nós estamos na dispensação da graça e ainda vai vir uma dispensação que eles chamam de milenar. Tá? O problema disso é que Deus está sempre anulando uma para fazer a outra. Né? O problema disso é que a gente não sabe quando começa uma, quando termina a outra, e vive num emaranhado, né? Parece um labirinto, você não sabe como resolver essa questão. Para você aprender mais isso, eu posso até te mandar um link depois. Pastor Palmer Robertson, ele é um especialista em teologia da aliança. Ele explica desde o começo, né, até os dias atuais, como se dá a crença na teologia da aliança. Isso é muito bom, depois eu passo para você assistir aí, é bem suave para ver. A lei de Deus, Deuteronômio 6, 1 a 9. As igrejas reformadas também destacam a importância e a necessidade da lei, tanto para o crente quanto o descrente. Os elementos mais essenciais da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos, que além de se mostrarem como um alto padrão de Deus, também se mostram como o princípio necessário para viver em paz com Deus, com a sociedade e consigo mesmo. A igreja reformada geralmente tem se destacado a lei na essência de amar a Deus de todo o coração, mente e alma, e amar o próximo como a nós mesmos. Esses 2 comandos no Antigo Testamento foram criados juntos por Jesus como a lei, a essência da lei, e depois por Paulo como o cumprimento da lei. Portanto, lei e amor não estão em oposição, mas são... Então, nós vamos entender isso, que a lei de Deus, ela não está em oposição com o amor, porque a acusação que as pessoas têm é que nós somos legalistas e não amamos, porque não nos compadecemos daqueles que não foram salvos, né? Porque nós temos que orar para que as pessoas... É como se nós tivéssemos que orar para convencer a Deus a salvar alguém, né? E é diferente, nós não sabemos quem serão salvos e quem não são. Então nós oramos para que Deus salve as pessoas, para que o evangelho alcance, a pessoa ela tenha conhecimento do evangelho e seja alcançada. Agora nós deixamos Deus ser Deus, isso não nos torna menos amoroso, né? Porque nós amamos o nosso próximo. Nós oramos por eles e nós ensinamos a palavra a eles, né? Então, a lei e o amor, elas andam juntos, porque é um complemento. Não dá para separar lei e amor. Tá? O primeiro uso da lei. A lei deve ser vista como uma revelação de Deus sobre o melhor modo de vida para a humanidade. Nós não podemos abrir mão da lei. A lei deve ser cumprida.
porque ela é uma revelação de Deus sobre o melhor modo para a vida da humanidade. Sem lei, esse mundo já teria... Bom, com lei, né? Por exemplo, mesmo tendo a lei de Deus e o homem nega a lei de Deus, nós estamos vendo, por exemplo, os nossos políticos querendo legalizar o casamento de mãe com filho, de irmão com irmão e de pai com filha. Né? Recentemente vai para votação isso, se é que vai, né? Está lá em Brasília para ser discutido isso. Olha só, isso é contra a lei de Deus. Nós defendemos a lei de Deus porque nós temos isso como uma aberração. E se o ser humano não tiver a lei de Deus, ele torna-se pior do que um animal. Né? E ele vai se destruir. Sem a lei de Deus, o homem vai caminhar para a ruína. Por que esse mundo ainda está de pé? Porque a lei de Deus ainda está vigente. Tá? Ainda se cumpre a lei de Deus, de certa forma ainda se cumpre a lei. Tá? Mas a partir do momento que não tiver mais lei, o mundo se corrói. O próprio ser humano se destrói sem lei. Então, a lei é limites para que o homem não ultrapasse a essência da criação, né? Para que o homem não extrapole aquilo ou não faça aquilo que ele tem potencial para fazer. Tá? O segundo uso da lei. A lei também é usada para nos revelar a graça de Deus. Nesse segundo uso, reconhecemos a necessidade de um Salvador, pois, tendo a revelação do alto padrão do Senhor, reconhecemos que não conseguimos alcançar a totalidade na obediência. Quando nós meditamos na lei, nós entendemos que precisamos de Deus. Para cumprir aquilo, nós falamos assim, não, eu não vou conseguir cumprir a lei. É muito difícil, eu não vou conseguir, por isso eu preciso de alguém para me salvar. Porque se não tiver algum salvador, eu vou perecer porque eu sou um falho no cumprimento da lei. Então, a lei, nesse segundo aspecto, ela nos ajuda a reconhecer a nossa fragilidade e a nossa necessidade de um salvador. E o terceiro uso da lei, a lei também deve ser usada pelos cristãos, uma vez que os seus corações tenham sido transformados pelo Espírito Santo. Há um desejo de obediência dado por Deus. A lei oferece ao crente um esboço do novo modo de vida que o Senhor pede ao seu povo. E esse povo de vida e esse modo de vida está no desejo de ser discípulo de Jesus, aquele que cumpriu toda a lei. Bom, reconhecendo quem é Jesus, né? Reconhecendo os seus feitos, e a lei nos leva a isso, a entender, né, que uma vez que o nosso coração foi transformado, agora o nosso desejo é obedecer a Deus. A nossa vontade é servir a Deus. O nosso coração ele vai bater de amor para servir melhor ao Senhor. Portanto, a lei vai nos conduzir, então, a ser discípulo de Jesus. E só seremos discípulos de Jesus se cumprirmos a observância da lei. Tá? A administração dos sacramentos, vou passar rapidinho isso aqui, porque nós teremos uma aula só sobre isso, sobre ceia e batismo. Né? A Igreja Reformada observa os dois sacramentos e ecoa uma prática do Antigo Testamento, o batismo, que era a circuncisão, e a ceia, que era a Páscoa. Esses sacramentos devem ser oferecidos somente por aqueles que estão em aliança, tá? Portanto, não é qualquer pessoa que participa da ceia e nem do batismo, tem que ser uma pessoa professa. Por exemplo, você, enquanto não fizer profissão de fé e batismo, você não participa da ceia, porque você ainda não tomou sua decisão de fé. E outros mais, assim, que estão também na mesma situação, tá? Então, o batismo ele é a entrada do eleito na aliança, é feito publicamente isso, e é um cumprimento. A ceia é a comunhão dos eleitos com Cristo, então quem está em pecado, quem não fez profissão de fé, pessoas de outras crenças não participam da ceia com a gente, tá? É um meio constante de renovação espiritual. Depois a gente vai ver na aula sobre ceia que há diversos pensamentos sobre a ceia, sobre o pão, sobre o vinho, sobre a presença de Cristo, tá? Isso tem várias vertentes aí. A ceia somente é servido para os crentes batizados que professaram confissão de fé. Profissão de fé. É o reino de Deus, tá? Uma característica em grande parte da ala reformada é afirmar biblicamente que já estamos vivendo sobre o reino de Cristo implantado na terra, conforme prometido em seu milênio, tá? Apocalipse 20. Obviamente não vivemos de forma plena, mas como foto daquilo que um dia será estabelecido para sempre. O reino de Cristo no estado eterno. Chamamos essa tensão de já, mas ainda não. Cremos que a cruz de Cristo reconciliou de uma vez por todas tudo o que foi criado. Colossenses 1.
e que o reino já está entre nós, Lucas 17. Porém, ainda devemos orar, venha o teu reino, Mateus 6:10. É mais ou menos isso aqui o esboço para a gente entender, tá? Uma figura do amilenismo, que é o que nós cremos. A era da igreja, que é o milênio não literal, tá? Nós estamos aqui no meio, entre a volta de Cristo, entre a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra. Aí vem o julgamento do estado eterno. Então nós estamos aqui na era da igreja, a era do milênio não literal, mas figurado. As outras igrejas, principalmente a pentecostal, elas creem no milênio literal, tá? Onde Jesus vai vir, vai ter uma briga, morte, vai ter peste para tudo que é lado, vai morrer 1/3 da terra, aí vai ter na verdade, antes disso, ter o arrebatamento, são 7 anos, né? 3 anos de paz, e aí vem o anticristo, reina governa o mundo, uma maravilha, I love, por 3 anos e meio, depois ele rompe o pacto com os judeus, e aí começa 3 anos e meio de grande tribulação, de terrível, mais morte, mais catástrofes caindo na terra, e só depois disso que Cristo vem e estabelece o milênio. Nós não cremos assim, nós cremos de outra maneira, tá? Somos a menor parte, reconhecemos isso. E aí são vários nomes, né, fortes da teologia que creem nisso, né? Agostinho de Hipona, por exemplo, no século V, Berkhoff, né? John Murray, John Stott, todos esses homens, Robert Strimpling, todos esses creem na figura do amilenismo, tá? A Confissão de Fé de Westminster também, eu vou passar rapidinho porque nós teremos uma matéria só sobre ela também, tá? Foi feita entre os séculos 4 e 5 foram para a elaboração de credos, onde surgiu todos os credos e confissões e catecismo, tá? Credos, né? Sobre temas doutrinários foram estabelecidos entre os séculos 4, 5 e um pouquinho do 6, tá? Os séculos 16 e 17 foram para elaborações de confissões e catecismo. São coisas diferentes. Depois a gente vai ter uma aula sobre isso, eu te explico melhor. Tá? A razão para isso é evidente. Na Reforma, as igrejas logo sentiram a necessidade de formalizar a fé, apresentando sua interpretação sobre diferentes assuntos que distinguiam da Igreja de Roma. Então, para não ficar parecido com a Igreja de Roma, para não confundir a cabeça das pessoas, as igrejas reformadas fizeram o quê? Fizeram suas confissões de fé e os seus catecismos, né? Para mostrar para o adepto que nosso pensamento é diferente, a nossa teologia é diferente, a nossa cultura é diferente e a nossa forma de adorar a Deus é diferente dos romanos, tá? Assim nasceram as confissões e os catecismos reformados. Suas afirmações carregavam declarações simples, diretas e objetivas sobre as doutrinas bíblicas. Tá? Então, nós subscrevemos as confissões de fé porque entendemos que ela é um resumo perfeito e fácil da doutrina bíblica. De novo, os catecismos e confissões não são maiores do que a Bíblia, mas nos ajuda a entender a Bíblia. A confissão ela nos ajuda, pelo menos, primeiro, facilitar a nossa confissão pública de fé. Então, você que está fazendo catecúmeno, a confissão de fé vai te ajudar a entender melhor a fé. E você vai estar pronta para fazer a sua pública profissão de fé. Ela vai te oferecer também uma forma abreviada, o resultado do processo cumulativo da história, reunindo as melhores contribuições dos servos de Deus de todos os tempos. Ela vai pegar a história, vai sintetizar, né? Vai trazer para você de uma forma mais sucinta aquilo que foi acumulado na história em páginas e mais páginas, para você entender melhor o que homens de Deus no passado pensaram, né? E sintetizaram para que nós tivéssemos uma compreensão básica hoje. Terceiro ponto, ela vai preservar a doutrina vai preservar as doutrinas das heresias surgidas no decorrer da história, revelando-se grandes utilidades ultimamente, especialmente nas questões controvertidas, dando-nos uma exposição sistemática e norteadora a respeito do assunto. Bom, as confissões e os catecismos vão nos ajudar a defender a nossa fé quanto a questões de heresias e de falsos ensinos que se levantam no dia a dia. Por exemplo, sobre a questão do sábado, sobre a questão da trindade, sobre a questão de adoração, sobre a questão de mediação.
Então, a confissão de fé vai nos ajudar a não cair no engodo dos falsos profetas, a cair no engodo dos hereges, tá? Vai ser um grande apoio para nós, para nos ajudar a defender a nossa fé. Tá bom? Tá bom. É isso aí. É isso aí. Por hoje, é isso, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, não, foi tudo bem tranquilo. Tá Acho que ok. só agradecimento mesmo por essa aula e, em primeiro lugar, enfim, foi ótimo. Tá bom, eu Nossa espero próxima espero que quarta-feira de novo. quarta-feira é isso. A gente vai para Certo. o tópico 2, tá? É um pouco, assim, às vezes ela é um pouco complicada de entender, porque tudo no início é difícil, né? Tudo no início é difícil. A gente, por exemplo, a gente não nasce andando. Quando a gente vai andar, a gente cai, tropeça, bate na Uhum, parede, né? A gente está num processo de fortalecimento das perninhas, a criança, né? Então, uhum, quando a gente começa a andar, a gente não anda e fala quando criança, né? A gente também uhum, aprende a falar. A gente fala as palavras todas erradas, né? Dadá, dudu, gagá, gugu. Então, a gente está uhum, aprendendo a desenvolver também o quê? A controlar a língua, o processo de subir e descer da língua, né? A questão gutural, a questão de pronunciar a sílaba corretamente. Então, como uma criança, a gente vai aprendendo a andar e falar, assim também como cristão, a gente vai aprendendo devagarzinho esses temas tão, tão importantes da nossa fé. Tá? Mas são importantes. Uma coisa que nós devemos sempre ter em mão é as escrituras e ler todos os dias. Um então, capítulo, meio capítulo, ler um texto. Se der para ler tem mais de um alguma capítulo, indicação? ótimo. Oi? Tem alguma indicação de algum livro da Bíblia que a gente, no início, possa ler melhor para compreender? Eu sempre sugiro que se comece a ler os evangelhos, os 4 evangelhos. Uhum, Tá? Comece ali Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Leia uma, duas, três vezes, se possível. Tá? uhum, Depois comece a ler as cartas paulinas, né? Comece a ler ali de Romanos, comece a ler Coríntios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, vai até 2 Timóteo, não, 2 Timóteo não, até Colossenses, né? Lê essas cartas, tá? Porque Timóteo já é uma carta mais pastoral, já é uma carta para os obreiros, né? Ou uhum. para a liderança da igreja. Mas começa a ler os evangelhos. Os evangelhos é importante por quê? Porque tudo que Cristo ensinou a Paulo, ensinou a João, a Pedro e aos demais apóstolos está ali. Então não adianta eu começar a ler as cartas de Paulo para depois ler o evangelho. Tudo que eu quero aprender sobre a minha fé, Jesus falou. Então eu leio os evangelhos para entender os milagres de Jesus, as parábolas, para ler as profecias, tudo ali no livro, nos evangelhos. Leia quantas vezes for possível, até você entender. Então leia Certo. Marcos, leia Mateus, leia uma vez, depois leia Marcos, leia Lucas, leia João. Depois volta para Mateus de novo, vai lendo, até Uhum. você pegar aí a intimidade com o texto. Tá bom? E aí depois tem Então, outros livros para ler. Tá bom? tá E como ótimo. devocional, se você quer ter um devocional durante a manhã, antes do café da manhã, leia Salmos. Né? Leia Uhum. o livro de Salmos. É um bom devocional para amanhã. Tá bom? Para a gente começar o dia aí glorificando a Deus, que são canções, né? São canções. Tá bom? Vamos Tá bom, orar? Hoje vamos nós orar. temos PG. Se você quiser participar, vai começar às 8 horas, vai ser uma reunião bem rápida, no máximo 50 minutos, né? Uhum. Às 8 horas em ponto a gente vai começar. Se você quiser participar, eu te mando o link. Aí tá, eu vou estar dando um devocional hoje. Tá? Vou ter que preparar, ter que até dar uma olhadinha no meu devocional daqui a pouco. Se quiser participar, eu te mando o link mais tarde, tá? Tá ótimo. Obrigada. Vamos orar então? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te exaltamos, Senhor, porque reconhecemos a tua bondade, reconhecemos os teus feitos, reconhecemos que tu és Deus sobre nossas vidas, Pai. Reconhecemos que, mesmo vivendo num mundo pecador, num mundo, Senhor, em que o homem insiste em desobedecer a tua palavra, insiste em viver uma vida longe do Senhor, mesmo assim o Senhor tem nos guardado de todo mal e o Senhor tem nos governado, Senhor, para a tua glória. Te adoramos porque reconhecemos que não há outro Deus senão o Senhor. Reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu poder, Senhor, de reger este mundo da maneira que o Senhor quer. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por este momento de discipulado, obrigado pela vida da Rayane, da sua família, que o Senhor continue abençoando, continue dando
graça, Senhor, e continue sustentando debaixo das tuas poderosas mãos. Tranquilize o coração, Senhor, fortaleça e ajude-a, Senhor, a cada dia mais se firmar nos teus passos, nos teus caminhos. E que o teu Espírito, após dia, Senhor, possa ajudá-la a continuar a caminhada, ainda que as situações possam parecer difíceis, ainda que as situações se tornem difíceis. O Senhor continua sendo o nosso Deus sobre nossas vidas. Obrigado por este momento, Pai. Assim é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, minha irmã. Deus abençoe, viu? Amém, Deus abençoe também. Amanhã, mais ou menos, eu vou estar saindo daqui, eu vou fazer uma caminhada amanhã por volta de... Espera um pouquinho só. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu tô... Cadê?